Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas! Ao longo de séculos, diversos Padawans e Cavaleiros Jedi foram moldados e esculpidos pelos ensinamentos do sábio Mestre Yoda, que viveu até seus 900 anos e mesmo após a sua morte, continuou passando adiante sua sabedoria e seus conhecimentos. Mas afinal, quem foi que o ensinou sobre a Força? No vídeo de hoje vou te contar quem foi o mestre de Yoda e o que aconteceu com ele. Para isso, temos que recorrer a uma antiga lenda do Legends, já que no cânone de Star Wars, o mestre de Yoda foi mencionado apenas uma vez, porém seu nome nunca foi revelado. Por isso, precisamos voltar muito no tempo para bem antes da trilogia prequel e até mesmo da Alta República, mais precisamente 800 anos antes da ascensão do Império Galáctico, onde encontraremos um jovem Yoda sendo treinada por Nkata del Gormo, um Hilsariano sensitivo à força que alcançou o posto de mestre dentro da Ordem Jedi. Sua espécie era considerada de aparência estranha e as metades inferiores de seus corpos se assemelhavam muito a serpentes, algo parecido com os Ticipiacianos, a espécie de Opohansis. Já suas metades superiores eram mais parecidas com os humanoides, embora contassem com 4 braços ao invés de 2. Suas cabeças tinham 4 olhos pequenos e pretos e seu tom de pele era um verde bem clarinho. Embora Nkata del Gormo andasse quase sem roupa, ele ainda usava um cinto de couro feito de 2 tiras que cruzavam a parte superior de seu torso, e também tinha um cinto de utilidades com uma grande bolsa de cada lado. Ele usava braçadeiras ornamentais em cada um de seus 4 pulsos, e ele era conhecido por empunhar um longo cajado retorcido coroado com um prisma cristalino. Segundo a lenda, Nkata del Gormo vivia em um planeta pantanoso e desconhecido, e um dia foi abordado por 2 caminhantes que haviam caído no planeta após um acidente e precisavam de ajuda, um jovem chamado Yoda e um humano. O mestre Jedi os deu abrigo e os ajudou, porém, durante esse período, Nkata descobriu que ambos eram sensitivos à força, algo que era desconhecido até mesmo para eles. Sendo assim, o Jedi se ofereceu para treiná-los como seus padawans. Ambos aceitaram e começaram seus treinamentos sob a tutela do sábio mestre. Dentre seus muitos ensinamentos, Nkata contou a história de Chaung. Ele era o mais forte e sábio mestre Jedi de seu tempo, sendo chamado por muitos de o Grande Jedi. A história contava que ele tinha um padawan e que a conexão entre os dois era muito forte e próxima. Porém, seu aprendiz acabou morrendo durante uma missão, mas apesar dessa perda devastadora, a reação de Chaung surpreendeu a todos. Ele não sofreu com o luto. Ao invés disso, ele estava sempre sorrindo e cantando. Um dia, ele recebeu um mensageiro que trazia uma carta de condolências de um companheiro Jedi, chamado Kung Fu. Esse é o nome dele. O mensageiro, ao entregar a carta, ficou confuso, pois esperava encontrar Chaung desolado e melancólico pela sua perda. Vendo o semblante confuso do mensageiro, Chaung o disse que a morte é algo natural e inevitável. Ela não significa o fim, apenas significa se tornar uma parte diferente da força. Por isso, Chaung não a encarava como algo triste, mas sim como algo bonito. O mensageiro então relatou as palavras do grande Jedi para o mestre Kung Fu, que aceitou os ensinamentos de seu colega com um sorriso. Essa história teve um grande impacto no jovem Yoda, e sempre esteve presente em seus pensamentos, sendo uma das grandes inspirações para sua filosofia de vida e como o Jedi encararia sua relação com a Força e com a morte. Yoda contaria essa história para Luke Skywalker séculos depois de ouvi-la pela primeira vez, mesmo nunca tendo a plena certeza se Kung Fu e Chaung eram personagens históricos ou fictícios. E se você tá curtindo esse vídeo, então deixa aquele like para ajudar o canal a atingir mais fãs de Star Wars, e se é novo por aqui, se inscreva no canal para ver mais vídeos como esse. Algum tempo depois, uma nave da República Galáctica pousou no planeta, respondendo ao pedido de socorro que havia sido enviada pela nave de Yoda antes do acidente, fazendo com que Yoda partisse de volta para Coruscant, onde ele continuaria seu treinamento no Templo Jedi, eventualmente ascendendo ao posto de Grão-Mestre. Se esses eventos aconteceram, suas datas exatas foram perdidas durante o Grande Expurgo Jedi, quando o Imperador Palpatine exterminou a Ordem Jedi e destruiu o acervo da biblioteca de Coruscant. Independente do curto período que Yoda tenha passado com Nkata, e mesmo sem saber se suas histórias eram verídicas ou apenas alegorias, ele nunca conseguiu esquecer de seus ensinamentos, e essa semente que havia
sido plantada todos aqueles anos lá atrás finalmente faria sentido após seu reencontro com Qui-Gon Jinn, que mesmo após a sua morte, conseguia se manifestar a partir da força. Juntos, eles conseguiram desvendar os mistérios da imortalidade, se tornando um com a força e passando esse conhecimento precioso adiante para Obi-Wan e posteriormente para Luke Skywalker. Como era de se esperar, o mestre que acabou treinando um dos Jedi mais sábios da história não poderia deixar de ser igualmente sábio. E mesmo sabendo muito pouco sobre o misterioso e lendário Encata del Gormo, é inegável que seus ensinamentos tiveram grande impacto no desenrolar da história em Star Wars e acabou fazendo com que ninguém realmente partisse para sempre. Como já disse Luke Skywalker em Os Últimos Jedi, No one's ever really gone. Mas e aí, curtiu conhecer o mestre do Yoda? Então não esquece de deixar aquele like e se quiser ver mais vídeos de Star Wars, espera um pouquinho que vão aparecer algumas sugestões aqui na tela. Como sempre, muito obrigado e até a próxima. This is the way.